É uma performance para fotografia, isso. Esse é um trabalho de performance. Esse trabalho, ele surgiu a partir de um convite que eu tive em 2016, de um projeto chamado Mulheres Inventoras por Mulheres Artistas, onde eu fui sorteada com a Josephine Cochrane, que é a inventora da máquina de lavar louça, para homenagear essa inventora. E aí eu criei essa performance direcionada para a fotografia. Ela herdou uma quantidade grande de porcelanas chinesas e os funcionários lavavam de uma maneira que ou as louças quebravam, de uma maneira que não satisfazia ela. Então ela começou a lavar todas as louças sozinha. E chegou um momento que ela se viu impossibilitada mesmo e criou uma máquina que fizesse o serviço da maneira que ela desejasse. E a patente da Josephine, a máquina dela, a estrutura que ela inventou é usada até hoje nas grandes fábricas, né? É a mesma máquina. Eu fui construindo aos poucos e fui somando esses registros. Então tem aqui uma monotipia a partir de um mapa dos rios da cidade, essa daqui também, essas linhas todas, né? Só que um mapa maior, né? Aí em cima disso eu fui trabalhando com uma têmpera, né? Construindo essa figura da asa, que por outro lado aqui pode lembrar também a costa de uma montanha, né? Então eu fui somando, até essa ideia de somar os sinais, né? Ele me parece, remete a um pulmão. É, isso, exatamente, um pulmão aqui, o coração no meio, nessa figura, né? E essa é uma imagem tirada a partir de uma matriz de madeira, de uma xilogravura. Então são parte de duas árvores muito específicas, de um pé de mexerica e essa aqui é um de uvaia. Por outro lado, então essa especificidade ela aparece um pouco na hora que eu começo a perceber que a estrutura de crescimento é diferente, da formação das folhas, né, da mancha, mas a cor, por exemplo, já não é uma cor naturalista, né, mais uma interpretação das luzes, né? E parte também de uma ideia de desenhar a copa, aquilo que se mostra e ao mesmo tempo imaginar, vamos dizer assim, o que está abaixo, essa raiz, né? E por outro lado, essa raiz de repente pode se manifestar como uma segunda copa, né, uma outra árvore. Eu já vejo uma coisa colada numa grade de um curral, sabe? Uma coisa assim, um vulto, uma alma, um sentimento, né? É uma figura, obviamente, inspirada no humano, né? Mas uma coisa um tanto etérea, né? Que sai do corpo, né? Eu achei esse seu trabalho muito bonito. Como que chama essa obra? Chama Figura Alada. Então tem esse cruzamento, de novo, essa anatomia meio imaginária, né? Dessas linhas que atravessam o interior do corpo. E esse fio de linhas aqui que de algum modo sugere uma asa, né, que como eu fica pensando como é que ela se encaixaria, né, nessa anatomia imaginária e tal. Então aí tem o cruzamento, né, daquela asa que remete a uma montanha, aqui ela colada no corpo, né. Todas elas têm o mesmo nome, que é fluxo. Então aí nesse caso, pela etiqueta eu nomeei uma a uma, né? Não nomeei como uma série ou um conjunto, né? Elas têm em comum todas uma mesma matriz, né? Ou seja, uma mesma prancha de madeira, né? Que é gravada e impressa, né? Em alguns momentos, como você observou, tem uma pintura sobre a impressão, né? Em outros eu só passei uma tinta com pincel em alguns pontos da matriz e depois desenhei né, carimbei no papel, então fiz uma monotipia, né? Depois desenhei por cima, né? E ela vai se transformando ao longo do tempo, né? Então esse é, vamos dizer assim, um primeiro momento com as primeiras incisões, né? Aí é interessante aqui talvez explicar um pouco, né? Essa parte toda clara, né, que tem a cor do papel, é uma parte que está gravada, né? Ou seja, que eu entalhei com uma faca ou uma goiva, né? E a parte escura que recebeu tinta é a superfície da madeira, que até aparece nos veios, como a gente já tinha observado, né?
Então, por exemplo, desse estado, vamos dizer assim, que ela estava, ela passou para cá, onde eu já tinha cortado muito mais, então a área de impressão muito menor, depois passou para cá, né? Você foi elaborando dentro da própria... Você foi revelando estágios de um mesmo trabalho. Isso, então tem essa ideia que eu vinha falando de um trabalho que vai se construindo ao longo do tempo, né? E aqui tem um pouco, quase um paradoxo, né? Por um lado, a gente pode pensar como um conjunto, mas a ideia é também que se possa ver cada uma delas autonomamente. E de uns tempos para cá, eu comecei a experimentar um pouco com o papel. Então eu fazia cortes no papel e dobras, e nesses cortes e dobras eu via sombras projetadas. E aí surgiu esse desejo de ver essas sombras maiores, esses recortes tomarem uma forma maior. O tubarão ele não está circulando a casa e a sombra ela dá essa impressão de que o tubarão está mais próximo. Esse jogo de sombras eu achei muito interessante para até compor. Cada dia pode ficar de um jeito, assim, dependendo do ângulo, do foco da luz. E isso é muito interessante porque o desenho, nesse sentido, ele já não dá tanto espaço. Uma vez que você faz o desenho ali com o nanquim no papel, a história já está feita. Eu desenho muito árvore, é uma coisa que eu desenho desde criança, com nanquim, trabalho muito nos detalhes, cada detalhe, cada folha, a árvore sempre aparece no meu trabalho e nessa exposição, nessa instalação eu quis também trazer a árvore e tentar refletir um pouco dos detalhes. No corte eu acabo desenhando também, né? Então, embora você não possa ver ali, as linhas têm aqueles detalhes todos da luz que pode passar ali pelas folhas. Então é uma maneira de olhar para o mesmo objeto que eu desenho há tanto tempo de uma forma diferente. Quando ela coloca lá, esses buraquinhos são luzes do sol, né, que passam normalmente. A questão da arte que é muito valiosa e é muito cara são as múltiplas interpretações, né? Então, não só o que significa para mim, mas o que mais me encanta é quando as pessoas enxergam coisas próprias e que tem a ver com as suas histórias. Aqui foi tudo feito aqui em São Paulo. Uns aí foi na rua, nas calçadas, né? Tem uns aí que já foi nas calçadas e teve outros aí que eu gastei 48 horas para construir essa casa de volta, né? Por devido tempo, 48 horas me tranquei dentro de um ateliê, né? Com um amigo, o André, que me deixou, e eu passei 48 horas trancado lá dentro para mim poder criar um pouco do que eu tinha, entendeu? Porque eu passei 9 meses sem pintar, só em casa, né? Na casa da minha mãe. E lá não tinha tinta, né? Vontade eu tinha de pintar, mas não tinha tinta. Morei na rua há 10 anos. Onde? Sempre na região da Cracolândia. E você também se envolveu com crack, essas coisas todas? Fumei crack, eu comecei a fumar crack aos 20, eu fumei crack 20 anos. Quando que você descobriu que você era um artista? Em que circunstância? Rapaz, em 2013. Em 2013 eu conheci o Zezão e aí o Zezão... Quem é o Zezão? Zezão, grafiteiro. Sei. E aí eu fui fazer um serviço na casa dele, né? No ateliê dele, que ele estava montando um ateliê na Cracolândia. E aí foi nessa época que eu terminei a obra dele e ele disse assim, você não gostaria de introduzir uma pintura, fazer qualquer pintura? Aí eu comecei, ele, mano, foi pintura demais. Foi pintura demais, ele guardou o trabalho meu, não sei quantos meses guardado, depois não tinha mais lugar para guardar mais, ele disse, Lindo, você vai ter que sair da minha galeria, porque... E o que você pintava? O que você... Dá um exemplo, tem alguma coisa dessa época que está aqui? Dessa época aqui, rapaz, tem pouca coisa, não tem muito daquelas coisas não. Aqui é tudo novo. Você pintava com que tinta, com que lugar? Eu estou vendo que você tem pintura no espelho. Eu pintava mais, era porta de guarda-roupa, tudo que eu achava no lixo. Ah, entendi. Tampa de banheiro, vaso, planta, o que eu imaginasse, o que deixasse qualquer coisa, uma janela,
numa telha, meu amigo, o bagulho... Uma tela em branco bonitinha, você nunca pegou? Ah, já peguei, Aí já. você pegou. Aí depois que eu aprendi a pegar em tela, aí eu digo... Mas o meu negócio mais era tábua. Quanto mais eu morava atrás dos meus quadros, entendeu? Os meus quadros eram maiores do que esse aqui. Eu botava um quadro assim, ó, como aqui, aí eu fazia minha maloca. Eu botava os quadros na parede e aqui embaixo fazia meu quadro, onde eu morava atrás dos meus quadros. Os caras ficavam doidos. Na rua? Na rua. Dá um exemplo de um quadro que você fez normal, assim. Normal, vou dizer pra você, todos aqui foi normal. Esse... Olha que louco. Esse foi normal. Essa tinta também foi normal, aquela normal. Tudo sem efeito de crack. É muito louco, sabe por quê? Porque são as obras mais doidas. São as que você tá normal. É. Olha que loucura essas obras. Eu gosto de fazer em série, entendeu? Eu boto tudo assim, como você tá vendo aqui, ó. No chão. Eu jogo eles no chão aqui, aí é o seguinte, se eu começo 5, 6 ou 10 trabalhos, eu começo de uma vez só. Que louco. E você faz um de cada vez ou vai mexendo em todos? Ao mesmo tempo, eu vou mexendo em cada um. Nossa, cara. Eu começo assim. Que loucura. Eu jogo as tintas e depois eu faço assim 6, 7, eu faço tipo assim. Eu tenho 8 telas, as 8 telas eu começo o processo das 8 ao mesmo tempo. Você sabia que você tinha esse dom para arte? Eu nunca nem sabia, eu não imaginava que eu ia fazer isso nunca na minha vida. Por que você voltou para Petrolina, se você já estava se estabelecendo como artista, ganhando dinheiro como artista? Não, mas eu tive uma depressão muito grande. Ah, é? Muito grande, eu estava até pensando em parar de pintar, cara. Porque Que isso? eu cheguei uma época de quase desistir. Foi a época que eu conheci o André, entendeu? Sei. Porque de vidro você pintava tanto, mano, e às vezes você vê um dia todo mundo levar as suas cores assim, aquilo me deu um... Eu fiquei muito deprimido, entendeu? Pensei em parar. Cheio de urubu, né, cara? Parece que era um bocado em cima da casa disso. No guarda-roupa pode fazer um, que eles vão lá e roubam, chegam lá e pegavam. Aí eu fiquei... E eles roubavam para vender por qualquer coisa e comprar crack também, uma né? porcariazinha, porque dizia, nada, o quadro desse cara vale alguma coisa. Eu nem ligava para isso, eu nunca liguei para dinheiro. E agora, essa sua exposição aqui, que importância que ela vai ter na sua vida? Na minha vida, sabe o como quê? artista? Para minha mãe. Ela vem assistir? Não, ela vai estar lá assistindo, entendeu? Aí porque perdeu a mãezinha dela, entendeu? Eu disse, mãe, eu vou fazer essa exposição mais para a senhora.